Pessoal, tô aqui novamente aqui, vou mostrar a vocês aqui, pessoal, um Onix aqui para botar um farol de milha. Aqui, ó. Eu comecei a tirar aqui a garenagem, já tô começando a passar a fiação dele todinha. Aí no final aí vou mostrar a vocês aí como foi que ficou aí. Valeu? Pessoal, tá finalizado aqui o Onix farol de milha. Ó, pessoal, ele vem com esse botãozinho aqui, ó, justamente por conta do farol de milha, entendeu? O original dele é esse. Aí a gente troca, porque aqui, ó, dá um estágio, aperta no meio aqui é o farol de milha. No meio aqui é o farol de milha. Lateral, farol de milha. Vou mostrar a vocês lá como foi que ficou. Olha, pessoal.